Olá, queridos, Pastor Kleber aqui, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Queria convidar você a meditar comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 19, diz assim: Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, aqui está um bom motivo para você poder orar. Talvez quando você se coloca diante de Deus em oração, você não sabe muito bem como proceder. Mas nós temos nas Escrituras muitos modelos de oração. Nós podemos aprender a orar com o apóstolo Paulo. Talvez uma boa tarefa é você, ao ler o Novo Testamento, ao ler as cartas de Paulo, é, prestar atenção quando ele ora, quando ele fala dos seus motivos de oração. E nós vemos que o apóstolo Paulo era um homem de oração. E aqui ele fala de um grande motivo, de um motivo bom e especial para que você possa se colocar diante de Deus em oração. Então, aqui nós vemos a atitude do apóstolo diante de Deus. Ele diz: por essa razão, então eu me ajoelho, eu me coloco diante do Pai. Então veja que Paulo orava no seu coração, orava com a sua mente e orava também com o seu corpo. O seu próprio corpo também demonstrava uma atitude de humildade, né, diante de Deus. Então, a oração ela deve ser sempre também acompanhada de uma postura de coração, né? Não só uma postura exterior, mas também uma postura interior. Né? Nós podemos orar sentados, podemos orar em pé, podemos orar enquanto nós dirigimos, mas de fato nós temos que ter essa convicção de humildade, de que estamos diante de Deus, Deus o Pai, o nosso Criador. Então, aqui um motivo especial para você orar por todos os santos, para você orar pela igreja, para você orar pelos seus irmãos em Cristo. Nós estamos vivendo tempos de dificuldade, tempos de tribulação, e nós sabemos que existem muitas carências, que as pessoas têm carências, têm necessidades emocionais, têm necessidades materiais. Mas aqui o apóstolo Paulo coloca para nós um motivo de oração, uma razão de oração espiritual, para que bênçãos espirituais sejam derramadas sobre a vida das pessoas. E você pode então orar assim pela sua família, orar assim pelos seus irmãos em Cristo. Então veja só as bênçãos espirituais que estão reveladas aqui nesse texto. Ele vai dizer para nós: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas os irmãos em Cristo sejam fortalecidos no íntimo do seu ser por meio do seu Santo Espírito. Então veja, nós precisamos de força espiritual, uma força espiritual que vem do nosso íntimo, e essa força ela nos é dada pela presença do Espírito Santo. Nós temos muitas carências, mas uma carência que nós temos é de que sejamos fortalecidos no nosso íntimo. Então, é muito importante que você ore pela sua família, ore pelos irmãos em Cristo, para que essa presença do Espírito Santo no nosso íntimo
possa nos animar, possa nos fortalecer. Há muita gente que está fraca porque está precisando ser fortalecida no seu íntimo por meio do Espírito. Então nós devemos orar assim pelos nossos irmãos, para que Cristo habite cada vez mais nos nossos corações. E aqui a gente vê então também a ideia que o apóstolo Paulo coloca aqui é que sejamos arraigados, ou seja, fortalecidos. Nós precisamos que as nossas raízes se aprofundem. Nós precisamos estar firmados e fortalecidos no amor de Cristo. Então veja, muitas vezes nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós aprendemos sobre o amor de Jesus por nós, mas talvez isso fique somente na nossa razão, no nosso entendimento, mas isso não desce no nosso coração. O apóstolo está dizendo que nós precisamos ter grande convicção do amor de Cristo. Nós precisamos realmente experimentar isso na nossa vida, nós precisamos ter o impacto desse amor. Sabe, é mais ou menos quando o seu filho ele se torna ingrato, sabe? Você faz de tudo para ele, você demonstra o amor, você tem atitudes de amor, de sacrifício para com o seu filho, mas ele até sabe racionalmente, mas ele não está impactado pelo amor do pai ou da mãe. Às vezes os filhos passam por uma fase assim de rebeldia, de desprezo pelos pais, mas depois, em algum momento da vida, os filhos são levados a refletir o quanto os seus pais realmente o amaram e de repente eles são tocados por essa consciência, né? E aí eles respondem com grande alegria, com grande gratidão. E às vezes nós nos tornamos filhos ingratos, né? Nós vemos na palavra de Deus que Deus nos ama por meio de Cristo, que Ele nos deu o Evangelho, que Ele nos deu a vida do Seu Filho. Nós ouvimos sermões sobre isso, mas de repente nós estamos insensíveis a isso. Então o apóstolo Paulo ele coloca aqui, né? Ele ora para que sejamos arraigados, que nos aprofundemos nessa convicção, de que sejamos alicerçados nessa verdade, juntamente com todos, né? Todos os irmãos em Cristo, para que a gente de fato compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, né? E assim, quando somos levados a essa consciência, somos impactados por essa verdade do quanto o amor de Cristo é poderoso, né? Um amor que excede todo entendimento, assim nós somos tomados pela plenitude de Deus em nossa vida. Quando nós estamos realmente tocados por esse amor, quando nós realmente compreendemos a grandeza desse amor, nós então manifestamos esse amor na nossa vida. Nesses dias, né, de tribulação, nesses dias de dificuldade, nesses dias de angústia, uma das coisas que a gente mais precisa não é só dos cuidados materiais de Deus, não é só da manifestação da graça de Deus por meio da sua provisão, e Ele certamente irá prover o que precisamos, mas também essa realidade dessas bênçãos espirituais. Vamos orar, esse é um bom motivo para você se colocar diante de Deus hoje e orar pela sua família, pelos seus filhos, orar pelos seus irmãos em Cristo, para que essas verdades espirituais aconteçam na vida das pessoas que nós amamos, que sejamos fortalecidos no nosso íntimo por meio do Espírito, né? Que sejamos então arraigados e alicerçados nesse amor de Cristo por nós, que sejamos impactados por esse amor, para que assim também possamos manifestar o próprio amor de Deus nas nossas vidas. Então, que Deus te abençoe e que você possa, após essa devocional, ter um tempinho de oração, clamar a Deus para que essas verdades aconteçam na vida, na sua vida e na vida de quem você ama. Deus abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.